A próxima convidada é a professora Cláudia Sagasti Szabo. Ela é colaboradora aqui da nossa pós-graduação. E o interesse principal dela é matemática em problemas industriais, de verdade. Problemas industriais. Bruno, já estamos de novo na internet? Tá bom. Então, professora Cláudia, eu fiz a apresentação. Obrigada, eu não vi a apresentação, tudo verdade. Bom, obrigado pelo convite. Eu vou trazer aqui um conjunto de observações que decorrem da minha experiência em fazer matemática de uma maneira um pouco diferente do que se faz na comunidade brasileira e que eu aprendi com o meu orientador na França, trabalhando no INRIA. E eu procuro transmitir esse estilo de fazer matemática, que eu acho que é muito enriquecedor, pois vai da teoria até as aplicações e volta enriquecendo a teoria, o fato de fazer as aplicações. Essa semente que eu vou plantando, às vezes prospera, às vezes não, mas um assunto que é importante é não só a possibilidade de dispor de recursos ou das estruturas que de fato são bastante rígidas aqui na pós-graduação e então não permitem introduzir cursos novos ou um módulo sobre alguma coisa de inovação tecnológica interessante que possa servir para fazer um projeto. Isso é difícil. Mas eu queria também apontar a um fato que me surpreendeu quando eu vim no Brasil, já faz muito tempo, é que os alunos não tomam riscos, os alunos também são conservadores. Então eu espero dos jovens que eles queiram fazer coisas novas, diferentes. E isso é uma atitude que não é muito frequente aqui nas matemáticas, nos matemáticos que eu encontro no Brasil. Eu já passei pela PUC, pelo FRJ, pelo INPA e agora estou aqui no IMEC. Então eu conheço um bocadinho de alunos e isso é surpreendente. Então a mentalidade tem que mudar em todos nós, os professores, as instituições, agências de fomento, mas os alunos também. É a responsabilidade de todos nós. Bom, então, o que eu penso que é o rol da... Vamos ver se eu consigo. Não. Para frente. Não, não foi. Ctrl L. Para o lado. Então, as universidades têm a função, sim, de promover inovação e ideias novas na vanguarda num ambiente de pluralidade. E a rigidez da pós-graduação, às vezes, dificulta um pouco isso. Do ponto de vista da matemática industrial, nós temos, em minha opinião, duas funções muito importantes como pesquisadores, orientadores, coordenadores de projetos. Um é no dia a dia, trabalhando com um parceiro industrial, temos uma função que é muito importante e é um rol que pode cumprir um matemático mais do que um engenheiro. Porque isso é uma coisa que eu queria dizer. Em todas as universidades temos que a matemática dá serviço transversal em todas as diferentes faculdades, certo? No ensino. Mas essa transversalidade não se transmite na pesquisa. Na pesquisa não há esse intercâmbio. A matemática dá formação, mas não há um retorno das outras faculdades ou da interdisciplinaridade que faz a riqueza e o pluralismo que faz nascer todas essas inovações tecnológicas que são tão importantes para a vida da universidade e para dinamizar a vida universitária. Então, quem é que faz matemática industrial no Brasil? Os engenheiros. Os engenheiros fazem muita matemática industrial e falta matemática. Isso é uma realidade. E nós temos para contribuir
um assunto muito interessante que foi apontado pelo Mário Veiga quando, bastantes anos atrás, eu montei um mestrado profissionalizante em energia no INPA. Ele veio a grade curricular, né, para ver o que ele opinava. É da PSR, que é uma empresa de consultoria internacional muito conhecida em energia elétrica, e ele me disse: oi Cláudia, está ótimo, mas de fato não interessa, porque o que interessa é que o aluno que estude matemática com o ensino difícil e puxado do INPA vai sair com a cabeça formada com uma metodologia e um rigor que depois ele pode aprender qualquer coisa. Foi isso mesmo que ele me disse. E de fato é interessante, né? Como observação, ele não tem uma visão de empresário, né? Porque o que nós conseguimos com isso é, além de explicar observações empíricas que são muito valiosas, porque você chega com todo o seu conhecimento de doutor e anos de trabalho com o parceiro industrial que está há anos trabalhando num problema com um modelo e tenta entender por que fez o modelo dessa maneira e não de outra, e existem sempre razões, né? As observações empíricas podem ser explicadas de maneira matemática, nós podemos apontar limitações, podemos sugerir melhorias, mas o mais importante é que garantimos reproduzibilidade. Isso é fundamental, né? Um experimento ou um ensaio que é feito com rigor matemático depois pode ser reproduzido por uma outra pessoa em outro lugar. Então isso é uma contribuição que a matemática dá quando entra nesse tipo de parcerias. Então isso é o trabalho, né? No dia de hoje eu vejo isso como um jogo de tênis. Eu gosto de jogar tênis, gostava quando podia, né? Mas de um lado estamos o pesquisador acadêmico e do outro o parceiro industrial, e se vão passando a bola com a informação e vai crescendo o conhecimento comum, estabelecendo-se bases de linguagem comum, né? Falamos palavras que é a mesma palavra, mas que quer dizer uma coisa diferente segundo seja matemático ou não matemático. Por exemplo, anel, ou não sei, qualquer temos muitas palavras assim em matemática, e os parceiros industriais em geral são engenheiros, físicos, geofísicos. Também eles têm sua gíria e levam tempo, né? Esse joguinho de tênis até fazer um Grand Slam. Então, essa é a missão, vamos dizer, no dia a dia, mas temos também uma missão importante, que é trabalhar para amanhã. Nós temos a responsabilidade, quando estamos na universidade, na pesquisa, de criar conhecimento para responder às necessidades futuras, ver, enxergar para onde é que está indo. Eu vejo o meu pequeno ambiente de especialização da energia elétrica. Para onde que está indo no mundo? Quais são os problemas que estão sendo considerados, colocados? Agora, bom, temos muitos, né, com a revolução, a transição da energia. E então preparar as bases matemáticas para ter uma resposta quando chega a necessidade no país. E nós temos feito isso em parceria com os colegas do CEPEL, e, por exemplo, a atividade do CMA e do Workshop Soluções Matemáticas para Problemas Industriais tem contribuído nessa direção também. Nós estávamos prontos para as necessidades que estão chegando. Claro, não temos todas as respostas, mas pelo menos sabemos qual é o estado da arte e para onde ir, e já temos uma base. Então temos essas duas funções. Agora, eu queria passar um tempo revisando algumas colaborações industriais que eu tive, para mencionar alguns problemas e que vocês vejam o tipo de atividade que pode ser feita. E espero que os alunos fiquem entusiasmados em fazer esse tipo de atividade. Então, eu fiz uma conta ali de algumas, né, empresas com as quais fiz colaborações. Electricité de France, porque eu fiz meu doutorado na França antes de vir aqui, mas continuo ainda fazendo a parceria. Isso fala bem de quem faz a parceria. O industrial quer fazer de volta com você. Isso é importante. Com Gaz de France, a Renault da França, com Bosch,
em Alemanha, a Eletrobras, aqui como eu falei, a Petrobras, a Engie. Para quem gosta de números, eu fiz uma conta rápida de 15 anos passados no INPA, o overhead, que os projetos dos quais eu participei, quanto deixei por mês para o INPA? R$3.000. R$3.000 por mês durante 15 anos. Eu paguei um aluguel caro lá, né? Pela sala. Então, vocês pensem se os professores, se há mais professores fazendo esse tipo de atividade, traz recursos para a instituição. Mas também traz conhecimento, porque o meu motivador não é o dinheiro, tudo isso. O meu motivador é o tipo de problemas fascinantes que eu não teria pensado do ponto de vista matemático sem essa colaboração industrial. É muito enriquecedor. Então, eu juntei, fiz assim, categorias. Trabalhamos em veículos híbridos, esses que combinam eletricidade com um motor térmico. Então, trabalhamos em controle óptimo, um problema de controle óptimo, que era a hora de desenhar a parte mecânica, o diâmetro das rodinhas de transmissão da força do motor. Então, definir o diâmetro. Era um problema de dimensão 4. Mas, com Renault, resolver para cada configuração do motor. Então, tínhamos que achar 4 números, resolver uma iteração do método iterativo que aproximava a solução. Isso levava mais de 1 hora a fazer o cálculo. Era um problema, tem que resolver equações diferenciais, difíceis, com pouca estrutura que pode ser aproveitada. Então, isso foi um motor elétrico e com gasolina. Depois, a Bosch não faz carros, mas faz motor. Todos os motores dos carrões alemães são feitos pela Bosch. E eles queriam, então, fazer com diesel. E é um pouco diferente, porque quando o motor diesel está frio, ele polui. Então, o critério, todos esses são problemas de otimização, de alguma maneira, depois da discretização do problema de controle óptimo, tinha que achar um compromisso entre não poluir muito e não gastar muito diesel, nesse caso. Bom, no primeiro caso tivemos uma doutoranda, no segundo um estagiário que terminava a graduação, nesses anos. E para que vocês vejam, tudo isso leva tempo até ver um produto finalizado. Em 2000, o Renault estava pensando no desenho desses motores. O primeiro carro com essência, com gasolina, perdão, da Renault saiu em 2016, o híbrido. Leva bastante tempo até ficar operacional todo esse tipo de atividades. Bom, isso aqui eu coloquei só porque é engraçado. O resultado que nós vimos, o melhor para não poluir, aqui é a velocidade do motor com diesel, vai entre limite mínimo e máximo, e então o melhor era o motorista do caminhão acelerar até velocidade máxima, desligar o motor térmico e deixar ele funcionar até a velocidade mínima e de volta. E eu pensei, isso é o que faz o motorista de ônibus no Rio de Janeiro. Desde sempre. Nós matando com essa fórmula e achamos uma explicação. Bom, agora, quais foram os percalços dessas colaborações? Primeiro, outra coisa. Em cada uma das colaborações, eu sempre deixo associada pelo menos uma publicação. Isso desde o começo, sempre tem uma publicação numa revista científica. Essa é a publicação dessa colaboração. Vocês veem, em 2004, a colaboração foi no ano 2000. Optimization and Engineering, que é uma revista que tem reviewers, um referi matemático e outro engenheiro. É muito interessante. Eu não sei como que está nos quales, não sei, mas eu contribuo nessa revista porque eu gosto dessa ideia, fomenta a multidisciplinaridade. Então, esses são os autores,
E para que vocês vejam as afiliações, tínhamos francês, aluno também da França, 2 da Renault, o IMPA e o Instar, o IRT, na França. Isso é típico desse tipo de colaborações. Elas são multidisciplinares e envolvem múltiplas instituições. E do ponto de vista da formalização de contratos de colaboração, isso complica a vida de uma maneira fenomenal, monstruosa, né? Porque, bom, eu já traduzi muitas vezes contratos, por exemplo, porque quem vai em nenhuma instituição quer mandar para tradutor e então o jurídico não vai ler se não está em português. Então eu já traduzi. E depois as correções eu traduzi para o francês ou para o inglês. Então, isso é um pouco pesado para o pesquisador para montar e acompanhar. Isso é também uma mensagem que eu quero passar. É importante ter uma estrutura de apoio à gestão, que não é cumprida pelas fundações. As fundações têm um rol administrativo, mas gestão de um projeto, acompanhamento, um projeto, fazer demonstrativo financeiro. Eu tive que fazer muitas coisas desse tipo para poder acompanhar e levar na frente os projetos. E leva muito tempo e tira tempo da pesquisa, que é o que nós somos supostos de fazer. Outro assunto também que é frequente é que há um rodízio permanente no parceiro industrial, porque em todas essas empresas, um cara que fica mais de 4 anos no mesmo departamento é visto como alguém que não tem possibilidades e que está ali parado. Ele tem que mudar. Então você começa a falar com convence alguém, esse alguém fica convencido de fazer a colaboração, dá o pontapé inicial e depois vai embora. Vem outro. Então isso também é outra maneira de trabalhar, que é um pouco diferente. Isso acontece com frequência. Bom, gás e petróleo. Então, de fato, foi por isso que mudou o parceiro e a segunda colaboração não tivemos publicação. Porque ele foi para outro setor, saiu da Roche para outro setor, foi embora. E não podíamos, ele não tinha mais interesse em terminar com a publicação. Bom, que essa é a única, por isso que fiquei ali chateada. Tivemos também gás e petróleo com Gaz de France, Suez, para otimizar o risco de carteira. Muito interessante o problema de como minimizar o risco, sabendo que o gás vem da Rússia e vem até a França e tem que ser distribuído na Europa e pode ter, bom, tem incertezas, na transmissão. Aqui está a publicação que é em otimização, COAP, que deu resultado. Isso foi um pós-doc. Aqui tivemos um pós-doc trabalhando em apressamento de gás natural liquefeito, para trazer, então, o que é um preço justo para trazer barcos com gás líquido, então, liquefeito, de África e nas estações aqui converti-lo em gás e fazê-lo entrar na rede da empresa. Muito interessante, um problema estocástico grande. Também trabalhamos com pessoas de finanças e com pessoal da Petrobras. Depois temos um outro trabalho continuando nessa linha de otimização estocástica que é muito empregada em aplicações industriais para toda a cadeia de petróleo da Petrobras, desde a plataforma. Aqui vem um reservatório de petróleo, vai na refinaria, é convertido em algum produto que depois é distribuído e chega até nós. Mas pode ser vendido no exterior ou pode comprar no exterior. E acontece, por exemplo, que de um mês para outro o gerente de uma plataforma diz: o mês que vem eu vou mandar petróleo desse tipo, nessa quantidade. E chega no mês que vem e não vem. Vem outro petróleo, outro tipo. E eles têm que ajustar. E eles ajustavam com os depósitos de petróleo, mas a diretoria da Petrobras, a partir do momento, disse: esse é um volume morto, não tem interesse comercial, tem que descer os volumes, não manter muito em estoque, porque não produz dinheiro
para a empresa. Então, entramos com esse modelo estocástico. Foi um problema grande, com muitas pessoas envolvidas, 3 anos, você vê, e ainda, de fato, poderíamos continuar com esse trabalho. Então, quais foram os problemas que tivemos aqui? O primeiro foi, esse é um problema recorrente quando se trabalha com um parceiro industrial. Como conseguir dados? Agora eu já sei, depois com essa experiência, eu digo, se vocês não fornecem dados que sejam representativos do problema que você tem, não podemos ir para frente. Não vai dar certo. Por quê? Porque eles passaram 1 ano para anonimizar toda a rede, porque eles não queriam que nós soubéssemos quanto gás eles traziam da Rússia, quanto eles vendiam. Era estratégico para a empresa esse tipo de informação, mas sem essa informação nós não podíamos fazer nada. Demoraram 1 ano. Quando chegou, eles nos mandaram e o coitado do pós-doc estava ali, dizia, não, mas não dá certo, não dá certo. Tinha erros, eles mandaram uma rede que não tinha comunicação de petróleo entre eles, porque tinha cortado alguma linha que era muito secreta e confidencial, mas então não podia funcionar todo o sistema. Tivemos esse problema. Tivemos um outro problema, que é quando o Gaz de France ficou junto com Suez e depois virou Engie, uma empresa multinacional que tem no Brasil, é muito importante também, e que também nos ajuda nos problemas no CMI. O que aconteceu? Nós mandamos a fatura, que tem cronogramas, e demoraram mais de 1 ano em fazer o pagamento. E então, e o problema não é o professor receber um pouquinho de complemento de dinheiro, é os alunos. Como é que se faz? Então, eu sempre, também, quando tem esse tipo de colaborações, sempre separo o dinheiro para os alunos primeiro, garanto, e depois vem o overhead para a instituição no final e o pagamento para os professores no final. Porque também tem esse tipo de dificuldade e quem tem que resolver é o coordenador. Bom, então, com a Petrobras, o que aconteceu? Nós passamos, não foi nem 1 ano, 10 meses fazendo esse modelo, que foi muito bom, um programa bem bacana, que nessa época era o que se usava, e depois nos disseram, não temos mais interesse porque o gás está preço de banana. Então, não... E então, ali eu aprendi o que era preço de banana, né? Mas bom, agora eu sei que é o preço do gás. Bom, então, também não, foi uma colaboração que não vingou. Esse aqui, sim, mas, olha, tivemos que fazer... era executor e coordenador era INPA, mas com a Santa Catarina, Elétrica de Santa Catarina, a produção da UFRJ, matemática do ERJ e o Instituto Nacional de Tecnologia na Noruega. É um pesadelo resolver esse tipo de contratos, é muito complicado. E quem pode pagar, e tem muitas rigidezes no sistema que fazem isso complicado, mas é muito satisfatório quando dá certo. É um grupo grande de trabalho e depois tem spin-off ali, uma colaboração com um pós-doc e com o Mário, saiu de um problema de ali. E tem também inserir no sistema, na plataforma computacional. Quem já teve que lidar com essa plataforma, que é para inserir o problema, sabe do que estou falando, foi feita pelos mesmos, a mesma empresa que fez o SAGE. Eu não vou dizer mais nada. Só. Mas que não é nenhuma dessas universidades, né? Não, é a Petrobras. Você, para poder fazer o contrato, o convênio com a Petrobras, tem que entrar nessa plataforma. Até hoje é assim. Sim, não, claro, só. E não é nada da Petrobras, de fato. É uma empresa de auditoria, contabilidade, que fica no meio e que não deixa passar para o parceiro técnico até ficar no formato de Procusto, que eles gostam. Vocês sabem que era o Procusto. Então, é terrível. E tem outra coisa mais que eu não entendo e que eu quero deixar registrada. A Agência Nacional de Petróleo, todos os contratos que passam por ela, limita o overhead a 5%. Por quê? Eu perguntei, o lucro da Petrobras é 5%? Por que o lucro da universidade tem que ser 5%?
não está certo. Deve ter tido alguma razão histórica para isso, mas não está certo. O que é razoável é um overhead de 20%, 25%, todos esses eu votava essa quantidade para que ficasse para a instituição. Não é possível com 5% só de taxa administrativa. Então ali o coordenador tem que começar a dizer, vou comprar 50 cadeiras para a universidade, e você tem que colocar no Sigitec para que vai usar cada uma dessas 50 cadeiras uma justificativa. Não estou brincando. Então, isso talvez poderia estar visto, não sei por quem, mas não está certo. E outra coisa, seria útil profissionalizar a gestão de PIDs. É muito difícil, eu tive que inventar uma figura para poder contratar com o dinheiro ali do projeto uma assistente para a gestão do projeto, que ficasse só com isso, porque é verdadeiramente necessário, quando um projeto de 1,5 milhão de reais é grande. E eu queria mencionar, existe uma ONG nova, que se chama nova, mais ou menos, INESC, Brasil, que tem uma figura que se chama de facilitador. E eles é um conjunto é para profissionalizar os projetos de PID. Eu não sei se é o caminho certo, mas talvez seja um bom caminho. Eles sabem como lidar com diferentes instituições, por exemplo, um caso assim, como fazer um contrato, estão acostumados porque centralizam e fazem esse tipo de trabalho. Eu não sei, mas seria interessante profissionalizar essa gestão. Bom, energia elétrica. Energia elétrica, temos ali colaborações de longa data com mestrandos, doutorandos, pós-doutorados, os artigos publicados, o tipo de revista onde são publicados os artigos. E atualmente temos uma doutoranda do INPA que está trabalhando lá. Quanto tempo tenho? Já acabou? Ok. Um minuto? Mas, bom, eu vou passar rapidamente então minhas slides. Deixa eu ver. Eu quero dizer uma coisa. Olha o tempo que leva desde que foi feito o produto até que fica operacional. Aqui também. São mais de 15 anos até ser usado. É muito interessante. Eu queria falar da Bolsa Cifras, não vai dar. Eu queria contar por que eu faço matemática industrial, mas talvez vocês já perceberam. Então, não é para os control freaks, é para pessoas que gostam de um pouquinho de risco. Tá bom? E porque precisa desaprender e sair da zona de conforto e se arriscar a entrar numa coisa nova. Porém, eu nunca entro num tema novo porque sim, já vou parar. Não levo um aluno de doutorado, por exemplo, vou levar um aluno de mestrado, se é um assunto novo, que eu não domino completamente. É muito importante ter essa prudência na hora de fazer o convênio. Bom, aqui vai mostrar todas as... Eu quero... isso agora sim. Os parceiros sempre dizem: qual é o entregável? Qual é o produto final? Eu quero saber o produto final. E nós produzimos matéria cinza, nós produzimos relatórios ou software, mas nunca um software profissional. São métodos, são maneiras de se fazer. Mas o que eu vejo que, de fato, quando pergunta isso, eu respondo quem seria o produto final. Porque todos esses que vocês veem aqui, eu peguei do LinkedIn, são pessoas que trabalharam em algum projeto de colaboração comigo e depois nós formamos tomadores de decisões no futuro. É muito importante isso. Depois, essas pessoas que aqui não tem nenhum matemático, essa linha é matemática, e está trabalhando na saúde, que é um campo impressionante, mestranda do INPA. É importante ter em conta que esse tipo de trabalho e esse tipo de retorno que se tem, porque nós estabelecemos em 1997, começamos ali com ele a trabalhar já no mestrado e depois no doutorado. Agora ele é chefe, quando precisa de algum trabalho, ele vai vir procurar na universidade quem conhece. E ele está nos dando apoio agora no SEMEAI. É muito importante isso, e não é uma interação, não é um fruto imediato. É muito difícil de
de quantificar de maneira imediata, se vê no longo prazo. E então, agora sim, existem formas menos rígidas, estruturas menos rígidas lá fora que seriam úteis para nós, para ter essa inovação e esse dinamismo que precisamos em nossas pós-graduações. Na Polytechnique, na França, tem as chairs, as cátedras. As cátedras têm 29, eu botei os títulos aqui, vocês vão ver, tem sustentabilidade em quase 5, das 29, em diferentes áreas. É dinheiro que dão as empresas, e durante 5 anos renovável, mas o colega, o Leo, me disse que é difícil renovar. Por quê? Porque Microsoft, por exemplo, ele teve a cátedra, deu, olha, bastante dinheiro durante 5 anos, mas a responsabilidade é do titular da cátedra com um comitê, e a empresa participa lá. Mas é uma doação com isenção de impostos, e para que seja considerada doação, o patrocinador não pode vincular ações específicas, não pode dizer que linha científica eles podem continuar. Eles têm uma total liberdade para o uso desse dinheiro. Claro, tem cátedra de Uber, cátedra de Facebook, de Google, todas as empresas grandes, e AXA, os bancos, os seguros. Aqui tem muitas que poderiam entrar, e tem algumas conjuntas, várias empresas juntas em algum tema que é de interesse, mais para o futuro. E o dinheiro é usado para pesquisa fundamental e para abrir mestrados novos, mestrados nessa área, e contratar. São mestrados como pop-up, como as lojas pop-up, aparece um mestrado e oferece nessa área, não sei, modelagem matemática e simulação digital, um mestrado durante esses 5 anos, e forma pessoas. E depois vai fazer um outro mestrado em outra coisa. É interessante essa dinamização para deixar as coisas mais modernas. E agora sim, perdão pelo... Muito obrigado, Cláudia. Quem começa? Opa. Oi, eu sou do departamento de matemática, pura supostamente, mas eu já tive 3 trabalhos interdisciplinares, um de economia, um de física e, de fato, 4, 2 de educação matemática, por exemplo. Então, eu acho que a aplicação da matemática a gente pode pensar ela por 2 eixos, uma do plano teórico e a outra do ponto de vista de interface com a indústria, do ponto de vista de interface com o mercado. Fora da academia, uma é intra-academia e a outra é extra-academia, né? O meu prêmio pela realização desses 3 trabalhos foi absolutamente nenhum, porque no Qualis da matemática eles não contam nada, então eu fiz porque eu achei os problemas interessantes. Num deles eu usei um princípio de geometria diferencial para resolver o problema de espectrometria, como que você desvia raio de luz introduzindo curvatura. Quer dizer, não tem nada que diga que só equações estocásticas ou só otimização, só um conjunto restrito de ferramentas teóricas seja utilizado. No outro eu usei fatorações em grupos de Lie para resolver o problema de informação quântica. Quer dizer, não existe distinção do ponto de vista das aplicações entre aquilo que se considera ferramental da matemática aplicada e o da matemática pura. Então, eu vejo a nossa própria divisão em departamentos, ela é infeliz, porque de alguma maneira ela enquadra que quem é da matemática pura não deve se interessar pelos problemas aplicados, mas é um erro, porque tem pelo menos, sei lá, metade dos problemas aplicados não são resolvíveis pelos matemáticos aplicados, mas seriam pelos da pura. Então, essa divisão, do ponto de vista das aplicações, é absurda. No entanto, as vagas as cotas de promoção, para tocar no tema atual, tudo é dividido de acordo com esse crivo que não faz sentido nenhum. Os programas de pós-graduação são distintos, as avaliações são distintas, é muito bizarro. Então, o nosso regime de incentivos do ponto de vista teórico está totalmente distorcido e ao mesmo tempo a gente tem uma resistência muito grande à mudança. As coisas estão funcionando razoavelmente bem, por que a gente vai mexer nesse jogo? É uma questão cultural. Propor a mudança em si mesmo, às vezes, é percebido como um ato de violência anti-institucional, uma espécie de black bloc, né? Propor que qualquer coisa deve ser feita diferente do que é. Então, eu tenho experiência interdisciplinar, eu sempre fui punido por essas experiências. Então,
Então, no plano teórico, eu queria saber o que você pensa sobre isso. No plano da interface com a indústria, também. Eu, para aprender como é que é, estou ajudando uns amigos da FCA de Limeira a montar uma empresa que preste serviços de uma spin-off da Unicamp que preste serviços de inteligência artificial. Porque eles já montaram vários convênios, já prestaram convênios para a Motorola, já prestaram convênios para a Ambev, prestaram convênios de machine learning para empresas grandes. Cada vez que você quer firmar um convênio com a Unicamp, que tem uma das estruturas mais ágeis do Brasil para fazer isso, demora meses, e aí todos esses problemas de rotatividade que você apontou ocorrem. Ao mesmo tempo, existe uma percepção, né, que o capitalismo é malvado, então o professor que se engaja com a indústria, ele de alguma maneira está se vendendo para o sistema, a universidade pública está sendo corrompida por interesse, está sendo privatizada pouco a pouco. Por exemplo, se eu cometer alguma injustiça, vocês me corrigem, mas a percepção é, existe uma vozinha que diz que é do mal fazer isso, né? É do mal. Então, eu queria ouvir seu ponto de vista acerca desses dois eixos. Bom, eu acho que a pluralidade é o que nos faz mais ricos, enriquece a vida e a universidade. Não tem que ser todos iguais. Eu não sei, mas também é verdade que uma coisa que está funcionando tem um mérito grande porque sabemos que é difícil montar uma estrutura e fazê-la andar e com uma nota alta na CAPES, tudo tem consequências. Mas inserir alguma uma forma de funcionar diferente que seja apreciada e valorizada também é interessante. Nos Estados Unidos existem muitos colegas que têm as vagas são 50% na engenharia, 50% na matemática, 50% na engenharia industrial, 50% em ciências da computação, ou tem 25, tem percentuais. Isso, eu não sei muito bem, não há uma resposta imediata de como resolver isso, mas identificar que existe um problema. Esse assunto dos quais é terrível, porque os alunos e os professores só pensam nos quais, ao invés de pensar qual é o canal de promoção da minha pesquisa. Mas é uma realidade com a qual temos, infelizmente, que conviver. Eu concordo com você que existe muito potencial na teoria e na aplicada, porque são todos matemáticos, a matemática é universal. Eu não gosto de divisões na matemática também, não. Eu não gosto de matemática para mulheres, eu não gosto de matemática para o terceiro mundo, eu gosto de matemática boa para todos, universal. E não gosto de divisão entre pura e impura, também não. Então, bom, essa é minha opinião. Obrigado, Cláudia.